muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Nzinga. Hoje o programa João Juvenil vai analisar os impostos em tempo de crise, benefícios e implicações na vida do cidadão. E sabemos que os impostos são prestações unilaterais exigidas pelo Estado para fazer face às despesas públicas. Está conosco no estúdio Gaspar dos Santos Fernando, secretário nacional da Juventude do Partido Renovação Social. Começo a saudá-lo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, caro jornalista, boa tarde, companheiro do painel, boa tarde a todos aqueles que veem este programa. Dizer que estamos gratos pelo convite. Começo então também, passo aqui a palavra ao Amadeu Mozana. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caro jornalista, boa tarde, colega do painel, boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem. Desde já queria agradecer a oportunidade que me é cedido hoje para falarmos um bocadinho daquilo que é o imposto, benefícios e implicações. É um tema que está na ribalta, sobretudo com o novo paradigma que surgiu, o tal dito IVA. Vamos então falar um bocadinho sobre isto, para conseguirmos passar a nossa ideia, o que é o imposto, aos nossos telespectadores. Estão assim então convidados e passado as primeiras palavras. Então vamos então à primeira pergunta. Impostos. O que é que nos vem em mente quando falamos de imposto? Dizer que para qualquer economia do mercado, o imposto é uma questão que visa sobretudo garantir um input naquilo que são as receitas do Estado e sobretudo é necessário, é uma obrigação que se tenha instituído os impostos para que possamos ter a redistribuição da renda nacional, para conseguirmos ter um update na nossa economia. O nosso executivo tem procurado, até certo modo, garantir o aumento do nosso PIB com a aplicação de impostos. Estamos a apreciar hoje a troca, o imposto de consumo pelo imposto do IVA, que vem sobretudo para garantir um aumento que, segundo a AGT, apresenta que são um valor de 5% daquilo que será as nossas receitas. E, sobretudo, o governo sempre vai olhar na perspectiva de aumentar os cofres do Estado, no sentido de poder ter a capacidade da redistribuição daquilo que é as necessidades da primeira linha que o país normalmente necessita. Ok, ficam então aqui as primeiras palavras. Okay. Amadeu, impostos. O imposto é a imposição de encargos financeiros sobre os contribuintes por um determinado indivíduo. Nessa pessoa, no determinado indivíduo, esse indivíduo traduz-se pelo Estado, não é? Que tem por obrigação definir as balizas para a arrecadação do imposto. Podemos também dizer que impostos são frequentemente subdivididos em duas partes: imposto direto e imposto indireto. Direito são aqueles que vêm de riquezas e rendas. Indireto, tudo aquilo que vem do imposto de consumos, o IVA, né, vai substituir o imposto de consumo. Estamos a falar também de imposto como IPU. A segunda questão que não se cala é os impostos têm sido a solução para a resolução dos problemas dos angolanos? Basicamente não, mas dizer que os impostos, sobretudo, visa nas economias de mercado dar um input naquilo que é a nossa economia e para que a nossa economia tenha uma capacidade financeira de poder redistribuí-la. Dizer que essa redistribuição da renda nacional é que vai garantir os diversos setores da nossa forma de atuação, que é a forma de atuação do nosso executivo, para necessariamente desenrolar no bem da primeira necessidade do indivíduo. Os impostos visam, sobretudo, garantir com que haja qualidade na garantia do bem-estar do cidadão. Então, o imposto é necessário, porque os Estados vivem sobre os impostos. Só para ver que dentro desse lançamento do IVA,
o nosso executivo encontra um valor de 5% daquilo que serão as receitas não petrolíferas e que isso é benéfico. Numa altura em que anteriormente o executivo passado procurava diversificar as economias ou diversificar os nossos setores da economia, isso, se na verdade poderiam seguir este caminho, poderíamos ter necessariamente o aumento daquilo que é as nossas receitas dos impostos. Agora, no atual contexto, para que isso venha a se efetivar, é necessário que, primeiro, a nossa economia está definida com 83% com um mercado informal e onde pequena parte é o mercado formal. Será necessário que o executivo tenha de procurar soluções de fazer crescer o mercado formal e tudo sobre pena de que o IVA não funciona nesses mercados informais, que o nosso mercado é 83% de mercado informal. Quer dizer, terá um trabalho redobrado a AGT e por isso temos dito que o IVA não vem à altura certa. O IVA seria benéfico, mas não vem à altura certa, porque a nossa economia de mercado não se encontra bem estruturada como se pretende para poder trabalhar com o IVA. Okay. O IVA funciona mais naqueles mercados onde estão bem estruturados, onde a metade dos mercados são informais, ou pode ser, a minoria deve ser informal. Agora, nós vivemos numa economia concentrada na economia do mercado informal. Ok, fica então aqui a sua primeira prestação quanto à questão, a solução para a resolução dos problemas tão globais. Os impostos, qual é a sua opinião, Amadeu? Na minha opinião, o imposto são importantes para então se manter um estado saudável, ou seja, é com o imposto que supostamente devia, como no estado se faz, é com o imposto que se tem serviços públicos, se mantém serviços públicos a funcionarem, é com o imposto que temos uma cadeia hospitalar a funcionar, é com o imposto que teríamos talvez o saneamento básico a funcionar. O objetivo do imposto é isto: os cidadãos vão contribuindo, cada um deve pagar uma taxa definida pelo Estado, para que esse dinheiro depois se reverta em bem-estar do cidadão. Ou seja, o problema não está no imposto em si, o problema está em quem gere esse imposto. Quem vai gerir? Como vai gerir esse imposto? Aí que está o problema. Porque se o imposto foi cobrado e for aplicado conforme deve ser, seria uma mais-valia para qualquer Estado. Nota que com o novo surgimento do IVA, que agora é a nova febre, IVA, existem acordos ratificados na SADC, em que os países que estão na SADC já praticam isso, tirando Angola, que não tinha aderido ainda este imposto IVA. Pronto. Mas ele também define que o imposto mínimo seria 10% até mais à frente. Ou seja, devíamos começar ainda, se achamos que é importante esse input para reforçar nossa economia, então começávamos ainda naquilo que é o mais baixo. Por quê? Porque as condições não são propícias. Nota que em grandes cidades como Luanda, Huambo, Bié, ainda tem muitos problemas de eletricidade, ainda temos problemas de água. E como se não bastasse, o dinheiro, nosso Kwanza, desvalorizou-se muito. Ou seja, as pessoas estão sem poder de compra. E surge logo esse imposto. Devíamos ainda esperar um bocadinho, ou seja, devíamos ter implementado o IVA quando ainda estávamos bem economicamente. Hoje não, as famílias não têm dinheiro e vem mais o IVA de 14%. E isto vai empobrecer mais as famílias, não é? Aquele indivíduo ganhava $1.000, que era 100 mil kwanza, hoje está reduzido a $200. Tenho uma outra questão também que gostaria de colocar aqui, a questão do FMI, que tem pressionado, a FMI, por exemplo, pressiona
para a subida dos impostos, uma vez que os países, aqueles países que pretendem desenvolver, mas há informações que aqueles países que seguiram recomendações do FMI na subida dos impostos estão em desestruturação social e nem tiveram crescimento econômico social. Como é que avalia esta recomendação do FMI para Angola? Bem, a princípio nós devemos saber muito bem realmente como é que funciona toda a organização que faz os financiamentos e como é que é feito os financiamentos. Todo financiamento espera-se algo em troca. O FMI conhece as dificuldades e as debilidades da nossa forma de gestão e o FMI ele impôs condições naquilo que é o seu financiamento para Angola. Ele, das suas contrapropostas, ele apontou setores onde o nosso executivo deveria fazer reformas. Reformas essas que posso aqui adiantar que um financiador não quer saber qual é a vida que vocês vão ter que levar para receber de volta o capital investido. O que ele quer é o capital investido e os lucros do capital investido. O que ele quer mais é que haja o incidente daquele valor aplicado. Não quer saber da vida do cidadão, não quer saber do que vai haver. Para ele te aponta as soluções que façam com que o seu dinheiro retorne. Acho que os cidadãos vão poder levantar, por exemplo, fazer aqui manifestações, colar por causa da subida dos impostos e também o nível de vida vai deteriorando cada dia que passa? Na realidade, a vida já indica e já mostra, e temos indicadores, porque após o financiamento o FMI fez a sua reunião e apresentou os países que até 2050 estarão abaixo da linha da pobreza. E não escondeu que Angola estará entre esses países. Se ele já apresenta soluções para que Angola cresça economicamente naquele período, simplesmente é para ele retirar aquilo que é a sua aplicação. Por isso, todas essas reformas que o nosso setor econômico está a vir a notabilizar-se, é simplesmente para garantir que esse financiamento volta sã e salvo na entidade financiadora. De certa forma, dizer que nós vamos ver o nosso país, cada dia que passa, as coisas a se agudizarem. Falando ainda da questão do IVA, segundo o aconselhamento, e dos outros elementos que estão a subir, como a luz, a água, o combustível, os transportes, dizer que o IVA, sobre tudo isto, ele tem uma implicação indireta no consumidor, ele tem dupla tributação. Quer dizer que o elemento ao comprar, a empresa ao comprar aquele produto, ele paga um imposto, ao revender paga um outro imposto. O consumidor de redistribuição do produto vai pagando mais outro imposto. Para o Estado, para um produto ou um serviço, irá ganhar diversas vezes. Quanto mais ele ser comercializado aquele determinado bem ou serviço, mais ele rende com aquele bem. Agora, dizer ainda que o FMI, ao apontar essas reformas todas, não é culpado. Culpado é o executivo que não conseguiu até hoje manter uma distribuição da renda nacional equilibrada. E porque notamos até hoje que desde 1975 o nosso país viveu sobretudo com produtos feitos em Angola, como no caso do prático UIS do café, construiu-se aquela grande cidade com os valores do café. Malães, com o algodão, construiu-se aquela que é a grande cidade de Malães. Dizer ainda que o nosso executivo é quem tem de saber redefinir aquilo que são as receitas. Senão vamos continuar a ver a vida a ir a mais baixo. Amadeu, qual é a apreciação que faz quando as medidas que o FMI tem recomendado para Angola? Acha que haverá desenvolvimento com essas medidas? Na minha maneira de entender, não acredito muito nesse desenvolvimento, porque
Porque eu sou de opinião que em tudo e qualquer acordo, as pessoas têm que perceber as vantagens que o seu povo vai ter. Ou seja, o governo, quando celebrou o acordo, devia ou deve ainda dizer que podemos aplicar esse imposto, mas isso não. Podemos aplicar aquela outra medida, isto não. Porque não é o momento. Ou seja, nós não temos ainda condições para receber o IVA e algumas medidas que estão sendo exigidas pelo FMI. Ou seja, pode ser negociado, devia ser negociado essas questões todas e estão sendo ponderadas. Só haverá desenvolvimento se realmente o nosso governo ter vontade de fazer. O que falta é vontade de fazer as coisas. Dinheiro tivemos muito. Dinheiro, Angola se falou nos anos 2012, 13, Angola crescia a economia em 2 dígitos. Mas esse dinheiro não sei onde parou. Ou seja, estamos a ver, o governo diz que tem que cobrar o IVA para melhorar o OGE e serviços das populações. No outro dia aparece a dizer que vai construir aí o bairro dos ministros. Não conseguimos perceber, não conseguimos entender como é para o outro objetivo, para os ministros ou para outra elite, há dinheiro e para os outros não há, tem que se cobrar imposto. Ou seja, essas medidas aplicadas pelo FMI não vão trazer melhorias absolutamente. Acha que haverá levantamento popular em Angola com essas medidas todas? Olha, basta você olhar e já é isto. Já há greve em quase todos os setores, já há greve nos caminhos de ferro, já há paralisação do centro médico. Semana passada ainda aconteceu isso, a Rádio Nacional ia fazer uma outra. Ou seja, isso está surgindo todo lado. O que vai acontecer depois é uma insurreição populacional, porque depois o povo vai se sentir asfixiado. Tem tanta coisa para pagar e recebe zero em troca. Ou seja, paga energia, recebe uma energia péssima. Paga água, recebe uma água suja e amarela. Okay? Recebe o salário, ainda por cima, com atrasos. E tudo vai subindo. Okay. Vamos para um breve intervalo. Depois então vamos aqui rever a questão dos benefícios que o próprio imposto trará e as implicações está aqui já a ser referido. Hoje o programa Jão Juvenil está a analisar a questão dos impostos, benefícios e implicações na vida do cidadão. Ficamos por aqui e voltamos já. Quer comprar, vender ou arrendar? Fale conosco. Somos FNLH Imobiliária. Temos disponíveis apartamentos, moradias, vivendas, lojas, armazéns, terrenos, fazendas, quintas para comprar ou arrendar em qualquer parte de Luanda. Serviços prestados, elaboração de projetos arquitetônicos, consultoria, pintura, aplicação de reparação e manutenção de AC. Estamos localizados na centralidade do Quilamba. Ligue 997 85 34 24 ou 939 37 08 23. Fale conosco! De volta aos estudos. Hoje o programa Jão Juvenil está a analisar a questão dos impostos a benefício e implicações. Está aqui a analisar Gaspar dos Santos Fernandes, secretário nacional da Juventude do Partido Renovação Social, e também temos aqui o Amadeu Moazana, ele que é o secretário regional do Distrito Urbano do Rangel da UNITA. Vamos então para o nosso segundo painel. Começo com a segunda questão. Onde está a culpa? Os benefícios em tempo de crise. Como é que fica essa questão? Quais são os benefícios que nós teremos dos impostos em tempo de crise? Bem, dizer que para os impostos, benefícios é apontado naquela de que o povo terá de mais uma vez ser sacrificado em favorecimento daquilo que são as receitas do Estado e dentro daquilo que é as previsões da AGT é que se implementarmos o IVA,
teremos anualmente um valor de aproximadamente 810 mil milhões nos cofres do Estado, que para eles que correspondem a este 5% daquilo que é o valor não petrolífero, para uma fase ainda, será para a fase das empresas, das grandes empresas e sobretudo para a economia formal. A informal estará de parte, como eles têm a perspectiva de fazer de forma gradual, depois irão para os outros mercados. Então, dizer que isto em si ajuda em algumas questões que, sobretudo, eu continuo a dizer que ajuda naquilo que será os valores para nós devolvermos aquilo que é valor do FMI. Agora, se tiver uma boa gestão, uma má gestão, tudo depende daquilo que o Executivo tentar fazer. Porque prova nós temos que o nosso Executivo até hoje não consegue dirigir o nosso país num porto seguro e temos visto o país a desenrolar numa onda que não favorece o povo angolano, numa onda em que a vida do cidadão está condicionada e dizer que economicamente diz-se que um país é considerado rico quando as riquezas se refletem no bolso do cidadão. O cidadão tem de ter necessariamente a capacidade de aquisição da cesta base. Uma determinada comunidade ou um povo não tem essa capacidade, logo economicamente é considerado um país pobre. E nós queremos sair dessa questão de país pobre, porque temos todos os recursos necessários para sairmos desta política. Mozano, qual é a sua opinião quanto a essa questão? Benefícios em tempo de crise. Teremos ou não teremos? Eu fico um bocadinho cético, porque quando tínhamos dinheiro, quase tudo falhou. Água para todos falhou, o bué falhou, papago falharam. O que se espera de impostos é o bem-estar das populações. É quando eu vou para o hospital, encontro medicamento. É quando eu vou para o hospital e o médico, a enfermeira, a equipa médica me atende como deve ser, porque reconhece que eu sou contribuinte. Parte do salário dele vem do meu esforço. Quando eu chamo a polícia, está pronta para me defender. Quando eu vou para a escola, colocar meu filho lá, a merenda escolar. Isso tudo é resultado dos impostos. O contato é esse que fizemos com o Estado. Eu pago o imposto e ele resolve as questões sociais, tais como saúde, escola, saneamento básico. Serviços públicos não funcionam. Hoje você vai para uma conservatória, vai para um notário, a pessoa que te atende, ela tem como dona aquilo, ela muitas vezes não tem aquela sensibilidade de falar com as pessoas. Esquece-se que esses fazem parte das receitas que o governo arrecada. Como é que avalia, por exemplo, a questão da subida da eletricidade? Agora os transportes também vai subir, a água vai subir. Como é que avalia essa questão? Eu ainda acho que não era o momento para isto subir, para a eletricidade, a água, tudo porque precisa-se de dinheiro, o Estado precisa de dinheiro para funcionar, mas não era o momento porque todos os dias os kwanzas depreciam-se. Então você aumentou o salário ontem, hoje sobre a energia, ou seja, dá ao povo com uma mão, recebe com a outra. Sobre a energia, sobre a cesta básica, não é? Os transportes agora passarão, o público que passarão agora para 150 kwanzas, 50 para 150 kwanzas. Automaticamente o táxi vai ser 300 ou 250. Dificulta mais a vida do cidadão. Ou seja, esse programa, esse todo cenário só vai empobrecer mais as nossas populações. Isso depois vai criar insurreição. Não é por ali. Acho que devemos encontrar outros mecanismos. Devíamos ainda apostar na agricultura. Isso sim vai trazer trabalho para as pessoas, vai trazer mais desenvolvimentos nos municípios. Temos que partir por ali. Não vale a pena criar uma estratégia para ir buscar o dinheiro no povo, naquele que já não tem nada. E no fim do dia, vimos um presidente que coloca 1,9 milhões de dólares em carros para sua proteção. Dia seguinte vimos um presidente que diz que
vai construir um bairro para os ministros. Não estamos a conseguir perceber o que se pretende, afinal, com o nosso povo. Gaspar dos Santos, quais são as possíveis implicações que poderemos ter a vir se continuarmos a ter esse cenário? Bem, eu vou aproveitar esta pergunta para dizer algo que as nossas instituições não querem falar porque estão simplesmente a ignorar. A vida cá em Angola vai estar difícil. Por quê? Já vivemos de uma forma difícil, mas vai estar mais difícil. E é uma questão que nós devemos começar já a refletir. Nós estamos a ter um número elevado de jovens a imigrarem. Estão a imigrar porque a tendência do aumento da dificuldade no cidadão está a ser elevada. O nosso governo tem de parar e pensar, refletir onde estamos a levar esse país. As embaixadas estão cheias. Muitos estão a preferir deixar os seus empregos para irem viver como mendigo em outros países. O número de jovens que está a fazer isso é um número elevado. E hoje é a conversa de todos os jovens, imigrar. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Nós devemos olhar onde é que vai as políticas do nosso país. Se só estamos a pensar em implementarmos impostos que visam, sobretudo, dar uma robustez naquilo que é o nosso PIB, então temos que pensar também exatamente onde é que esse cidadão vai tirar o dinheiro para pagar as diversas taxas. Okay. Porque o salário não condiz à realidade que hoje o angolano está a viver. Okay. E depois outra. Realmente o nosso executivo diz em políticas de fomento às pequenas e médias empresas, automaticamente ela aplica regras difíceis onde o cidadão não tem a capacidade de criar o seu próprio emprego. Okay. O autoemprego é necessário nessa altura, mas os jovens não estão a conseguir. Ok. Amadeu, implicações poderíamos ter? Será mesmo insurreição surgirá? Eu sempre tenho dito que o Estado é comparado a uma família. Quando esse chefe de família não tem capacidade financeira para manter a família, então todo mundo manda naquela casa. Ou seja, quando nós fizemos uma contribuição, nós devemos, às vezes, partimos naquela ideia de que cada um vai contribuir para um bem coletivo, vai participar com 1000 kwanzas. E no fim do dia eu não compro aquele bem coletivo. Amanhã ninguém vai querer mais fazê-lo. O que está a se passar é que as pessoas fazem as suas contribuições, lhe é debitado todos os meses imposto de rendimento de trabalho. Esse indivíduo paga as taxas, esse indivíduo paga imposto de consumo, que agora será o IVA, que é 14%, ok? E no fim do dia vive... Não, valor acrescentado. Sim. Imposto que vai dar lugar ao do acrescentado. Vai substituir o imposto de consumo, vai ser substituído pelo IVA, exatamente, que é o imposto de valor acrescentado. Okay. Pronto, e no fim do dia esse indivíduo não tem energia, vive numa rua onde tem poeira, vai no hospital não encontra medicamento. O que você está preocupado com essa pessoa, com esse povo? É uma insurreição. Vai chegar um tempo que as pessoas vão se revoltar contra esse Estado. Queria aqui deixar um apelo ao nosso governo. Já que está no uso da palavra, qual será a solução para sair desta hecatombe? O governo deve ouvir as populações, deve fazer uma escutação mesmo, deve ouvir a população, o que a população acha. Ou seja, deve colocar a população no centro das suas atenções, deve governar com o povo. O povo deve participar nas suas decisões. Não é possível você dizer que não tem possibilidade de asfaltar uma rua, quando você quer construir uma cidade para os ministros. Então, um ministro que já tem uma casa do Estado, já tem um carro topo de gama, já tem saldo pago pelo Estado, ou seja, tem tudo pago pelo Estado,
no fim do dia ainda ofereces isso para ele e o povo que paga imposto. Ok. Gaspar, Sim. qual será a solução? Será que é a continuação da implementação dos impostos? Continuo a dizer que o nosso executivo deve voltar-se mais às políticas de fomento às pequenas, micros e médias empresas, articulando um esforço necessário para que a banca seja um elemento facilitador do acesso ao crédito, para que realmente muitos desses jovens que temos visto aí, que têm ideias brilhantes, que possam criar o seu próprio emprego e que possam tirar das ruas mais outras famílias. Porque se assim não acontecer, não irmos na criação dessas pequenas e médias empresas, que automaticamente já estaríamos a organizar o nosso mercado para deixar de ser mais informal do que formal, então vamos continuar nesse sistema em que o jovem só vai pensar em trabalhar no Estado e o nosso Estado só vai pensar em depender dos impostos que vêm dos produtos petrolíferos. No uso da palavra, eu vou dar um minuto. Quais são as respostas para a saída da crise? Já que estamos a falar também da crise. As respostas são simples. Falo da forma de ver do próprio partido como em si, na sua linha estratégica, é olhar mais naquilo que é a criação de zonas industriais, onde pelo menos as nossas províncias poderá haver ali o intercâmbio e cooperação de trocas de produtos, onde podemos criar empresas ou indústrias transformadoras de bens e serviços feitos cá no nosso país e conseguirmos consumir necessariamente aquilo que é o produto interno, como faz a Cuba e como faz os outros países. Amadeu, um minuto. Respostas para a saída da crise. Em primeiro lugar, é mesmo apostar na agricultura familiar. Isso seria uma das saídas. A agricultura familiar, assim muitos estados vivem. Em segundo lugar, uma cadeia financeira como nossa, não estabilizada, essa desvalorização permanente do Kwanza, dificilmente vamos sair da crise. Porque as pessoas que emprestaram dinheiro ao banco para criar empresa ou estão a dever 4 vezes mais. Porque se ontem emprestaram $1.000, que era 100 mil, hoje já não é 100 mil. Ou seja, os empresários têm mais dívida e os bancos estão muito céticos em prefinanciar projetos. Primeiro, o governo deve estabilizar o nosso Kwanza, não está estável, apostar na agricultura familiar. Isso é o mais importante. Se não for assim, não vai ser possível sairmos da crise. Ok. Foi então assim, com todos os convidados, analisarem a questão dos impostos, benefícios, implicações em tempo de crise. Vou agradecê-los. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado a nós pelo convite que nos foi endereçado. Fazer voto de que sempre que for necessário estaremos aqui disponível para poder dar o nosso parecer. Amadeu, muito grato. Obrigado. Queria deixar aqui um apelo. Estou disponível sempre que for necessário para então contribuir com aquilo que é necessário para a construção dessa grande Angola. Ok. Ficamos com essas palavras dos convidados de painel hoje. Foram Gaspar dos Santos Fernandes, secretário nacional da Juventude do Partido da Renovação Social, e Amadeu Muazana, secretário regional do Distrito Urbano da UNITA. Hoje analisamos os impostos na vida do cidadão, benefícios e implicações. Ficamos por aqui e voltamos dentro em breve.